Vocês devem conhecer os icebergs. Sim, os icebergs. Do sentido da cultura pop, sei lá o que. Então eu vou fazer um dela. Da Copa Brasileirão. Só falando que eu não vou, tipo assim, colocar superfície, 2 águas rasas, até o abismo. Não, vou colocar do jeito aleatório. Time brasileiro você gosta? Que time pra vocês me gosta? Corinthians, Palmeiras, qualquer time. Já deixa o like. O nome é óbvio. Eu misturei o começo de Copa do Brasil com Brasileirão. Mas para não tomar os direitos autorais, eu mudei para Copa Brasileira. Eu tenho medo de tudo. E o logo foi muito simples. Eu peguei uma letra U, pintei ela de verde, coloquei 2 Is, um pintado de amarelo e outro de verde, cruzados. Só isso. Foi a coisa mais preguiçosa que eu já fiz nesse canal. Bom, é meio difícil saber qual é o primeiro jogo. Bom, em lógica seria São Paulo e 15 de Piracicaba. O primeiro jogo no sentido todo. Em tudo do campeonato. Agora do campeonato em si, foi Paraná e Botafogo de Ribeirão Preto. 0 surpresas. Se falamos do começo, vamos falar do final. Por que não, né? Corinthians e Paraná foi um belo jogo, viu? 4 primeiros chutes, 4 primeiros erros de cada time. E nos últimos o Corinthians fez um e fez 2 e só tinha 2 chutes. Se eu não me engano, o Paraná fez uns, não sei, não lembro. E o Corinthians ficou com a taça. Arena Gralha Azul? Ué, é o que? Um nome esquisito? Na verdade é Arena do Paraná. Sim, eu fiz uma arena pro Paraná. Eu vou fazer uma arena pros 4 clubes que foram às semifinais. Comecei pelo Paraná, vou fazer o do Corinthians, Madureira e vai terminar no Botafogo de Ribeirão. Também escolhi fazer do Vasco e do 15, que surpreendeu. Por isso, vai estar lá. Ganhou de São Paulo e Vasco, mano. Merece. Bom, esse foi um clube injustiçado. Bem injustiçado. E eu já vou falar dele mais pra frente. Eu quero fazer um vídeo só falando dele, da bagaça que aconteceu com ele. Mas eu vou falar de uma forma resumida. Ele passou na fase de grupos e ia lá pras oitavas. Só que aí eu tive que adicionar os times, certo? O problema é que esse clube simplesmente não jogou as oitavas. Procura aí, todos os jogos das oitavas você não vai encontrar nenhum jogo escrito Manauara, mano. O Manauara simplesmente não jogou as oitavas, mesmo passando. Ele foi um dos clubes que menos demorou para se classificar, já se classificou na segunda rodada. E eu vou fazer um vídeo especial para isso, falando do que aconteceu e o time que fez essa bagaça. Além de mim, o culpado, né? Bom, esse jogo foi louco, surpreendente. Vou colocar o link aqui na descrição para você assistir, mas vamos falar aqui, né? Bom, havia um jogo na segunda rodada do grupo E entre Manaus e o Manauara. A gente acabou de falar. Então tava lá. Primeiro lance, 1-0 Manaus. O Manauara errou. No segundo lance, o Manaus fez.
e tava 2-0. Se o Manauara errasse, acabou. Ia ficar impossível do Manauara ganhar. Só um empate conseguiria. Mas aí fizeram um gol. E aí começou a força do Manauara em peso. A força do Manauara ficou em peso. Fez o terceiro lance, ele fez o gol e fez o último lance também. Fez gol no último lance. O Manaus não fez nenhum e acabou 3-2 pro Manauara. E com essa vitória, como o Manaus já tinha jogado, o Manaus foi eliminado na segunda rodada. Eu acho que esse foi o time que menos demorou para ser eliminado. E o grupo já estava decidido inteiro. Só ia decidir o primeiro lugar, né? Bom, na semifinal de volta entre Paraná e Madureira, o jogo estava empatado. E como o primeiro jogo também foi empatado, ia para prorrogação e talvez pênaltis. Só que no último lance, adivinha? Gol do Paraná. Já que o Paraná estava jogando em casa. Não, fora de casa. Depois do último chute do Paraná, acabou o jogo completo. E eu fiz uma narração, olha, topzera, hein? Inventado Motores, o patrocinador, entre aspas, a empresa, entre aspas, que eu fiz para ser a patrocinadora da Copa Brasileira. Então fiz ela, comecei a usar ela nas quintas de finais, tá até na final, né? E eu só criei isso porque eu não tava com tanta criatividade. Porque você acha que o nome é Inventado Motores? Quer dizer, isso aí foi até um pouco criativo, vai. Bom, o Santos foi um daqueles times que foram eliminados dos playoffs, tomando 4-1 do Corinthians, né? Então, esse time aí vai demorar muito para ser mencionado. Já faz tempo que ele não é mencionado. Agora vai demorar mais. Pois eu não sei se eu substituí a tampinha dele ou se eu simplesmente perdi a tampinha. E faz muito tempo que ele não é mencionado. Desde o ano passado, onde foi a primeira aparição dele e até agora a última. Quer dizer, agora tá sendo a última, né? Em uma frase, eu consigo resumir o que aconteceu com esse clube. O pior time do campeonato. Foi pior até que o Grêmio. Tá ligado? Bom, o Doce Mel jogou 5 jogos, teve 0 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. Mas agora, se você assistiu todos os jogos, você sabe que o Grêmio também aconteceu exatamente isso com o Grêmio. Então, por que o Doce Mel é o pior? Bom, um fato que não é muito utilizado aqui no campeonato é o saldo de gols. Sim, eu usei saldo de gols para decidir o pior clube. E o Doce Mel tem o pior saldo do campeonato inteiro, eu acho, né? Talvez sim, talvez não sei. Mas é o pior saldo comparado ao do Grêmio e assim se tornando o pior clube do campeonato. Bom, o estádio do campeonato, né? Dá pra ver. E sabia.
Bom, esse estádio, o primeiro jogo que aconteceu nesse estádio foi Vitória e Manaus, e Madureira. O último jogo das quintas, de volta, né? E esse estádio já tem um bom tempo, né? Ele vai ser utilizado por times que eu não vou fazer estádio, né? Porque eu não tenho papelão suficiente não, gente. Bom, utilizado em apenas um jogo dos playoffs e um jogo do campeonato em si, principalmente do mata-mata, né? Os pênaltis não foram muito utilizados não. Bom, deu pra ver. O primeiro jogo que ele foi utilizado foi entre Palmeiras e Botafogo de Ribeirão Preto, onde o vencedor foi o Clube de Ribeirão. E no mata-mata do campeonato em si, foi Fluminense e Atlético Paranaense. Esses clubes eu vou mencionar daqui a pouquinho. E esse jogo deu o Clube Paranaense, ganhando de 2-1. 2-1. Os clubes que foram eliminados na fase de grupos, mas que jogaram mata-mata, foram Fluminense, Atlético Paranaense, que a gente tinha acabado de mencionar, Doce Mel, Grêmio e Manaus. Nenhum dos times, quer dizer, só um time conseguiu jogar as quintas, que foi o Atlético Paranaense. Foi o único que conseguiu jogar as quintas. E apanhou pro Paraná, hein? Apanhou.